Levanta-te, José. Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Deus está nos guiando, José. Ele não nos abandonará. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Vamos voltar para casa. José foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Segundo São Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquilau reinava na Judéia, no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, todos sejam muito bem-vindos a essa celebração eucarística. E é interessante que nós precisamos entender que quando a Santa Igreja nos dá a graça de celebrarmos a família, nós precisamos contar a origem da ideia. A origem da ideia. E aí a palavra de Deus quer nos trazer exatamente orientações. E aqui tem orientações para os pais, orientação para os filhos, orientação para tudo quanto é lado, para tudo, orientação para que nós consigamos acertar. Enquanto família, nós queremos o quê? Acertarmos. Nós queremos que a nossa família dê certo, mas não, aqui, muita atenção, mas não a partir de nós, mas a partir de Deus. Nossa família dê certo a partir de Deus. Por isso, vai nos falar a carta de São Paulo aos Colossenses: vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos, por isso revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, paciência, mansidão. E aqui vai dizer a chave de uma família que sabe viver nas dificuldades, nas tribulações,
nos diversos temperamentos, diz assim para a palavra: perdoando, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutualmente. Suportar o outro. Não é? Olha aqui. Poderia dizer assim: amai-vos. Jesus fala isso, porque a capacidade de Deus de amar é muito maior, é muito grande a capacidade de Deus de amar. Nós somos chamados hoje, antes de pensar em amar, suportar o outro. Suportar o outro. E suportar o outro já é o amor. Já inicia o processo de amar. Suportar isso que eu não gosto de você, aquilo que eu não entendo em você. Suportar o outro. Para isso, o que diz a carta de São Paulo? Revestir-vos de sincera misericórdia. Se não for assim, não é possível. Se nós não nos revestirmos de misericórdia, nós não suportamos o outro. Nós não suportamos a convivência. O que acontece hoje, na maioria da juventude, hoje encontrar um quarto com celular ou computador e lá ficam. Parece que eles não sabem aprender a suportar o outro, aprender a entender que o outro que convive comigo existe. E aí se trancam dentro do quarto, lá nos seus computadores, nos seus joguinhos, seja lá o que se fazem por lá, e aí a vida vai passando e a pessoa não aprende a conviver com o diferente. Não aprende a conviver com o diferente. Por isso, a palavra de Deus quer nos ajudar hoje, nessa primeira leitura, a suportar o outro. Se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoe o outro. Como é que nós rezamos o Pai Nosso? Muitas vezes nós somos muito mentirosos. Vocês não acham que nós somos mentirosos? Sim ou não, gente? Sim ou não? A gente diz assim: Pai Nosso que está no céu, perdoa as nossas dívidas, como eu perdoo quem me deve, como eu perdoo. Fala assim que nós rezamos. Perdoa, mas é assim que nós fazemos? Nós falamos, nós rezamos aquilo que nós não fazemos. E aí nos faz o quê? Homens e mulheres mentirosos. Constitui em nós uma grande mentira, porque eu digo para o Senhor, para que Ele me perdoe, eu quero o perdão de Deus, mas é condicional, tem uma condição aí: perdoa como eu, perdoo quem me ofendeu. E aqui a primeira leitura quer nos mostrar profundamente esse exercício do amor que gera o perdão, que veio antes de tudo o suportar um ao outro, e antes de tudo veio o revestir-vos de sincera misericórdia. Por isso a carta de São Paulo nos fala isso. E aqui, lá no livro do Eclesiástico, vai dizer assim: Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados. Olha só como é muito interessante. Como é muito interessante. Deus, amados filhos, não mente. Deus não mente. E olha aqui, Ele está dizendo assim, ó: se você tem honrado teu pai e tua mãe, que você tem cuidado do teu pai e da tua mãe, que você tem respeitado o teu pai e tua mãe, você tem garantia de céu. É o céu, você tem garantia de céu, pelo respeito que você tem pelo teu pai e pela tua mãe. É garantia de céu. Diz a palavra de Deus:
lá do livro do Eclesiástico. E aqui vai dizer assim: quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Eu sempre digo para a jovenzinha que está enamorada com um rapazinho, eu sempre digo para ela assim: olha, veja como ele trata a mãe dele. Veja como ele trata a mãe dele, tá? Porque vai te tratar desse jeito. Veja como ele trata a mãe dele. E não é que é verdade? Daqui a pouco você vai ter casa com esse miserável, casa. Daqui a pouco você vai ver. Porque do jeito que ele trata a mãe dele, daqui a pouco vai lhe tratar. E aqui a palavra de Deus, gente, orientação para nós, para que nós consigamos mergulharmos e realizarmos profundamente o querer de Deus. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo de sua mãe. Meu filho, ampara seu pai e sua mãe na velhice. Ampara-os na velhice. Não é eu quero ou não quero, é dever nosso amparar os nossos pais na velhice. E aqui a orientação para cada um de nós. Por isso hoje a figura que Deus nos traz, José e Maria e o menino. Amados, quer ver como tudo vai dar errado na tua vida? Na Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Tira Jesus do meio, tira Jesus da sua vida. E vocês percebem, amados irmãos, como o mundo hoje tem tirado Jesus? Olha, nas repartições públicas não pode ter um crucifixo ou uma imagem sagrada. Não pode ter, tiraram. Dá certo, está dando certo as repartições públicas? Está dando certo para quem? Tiraram Jesus. O jovem entra na faculdade, nessas faculdades federais que tem por aí, a primeira coisa que ele faz é tirar Jesus. E aí encontra as drogas, encontra a prostituição, encontra a bebedeira. E aí, porque tirou quem? Jesus. E quem vai constituir uma família sem Jesus já é uma família fracassada. Não vai fracassar, não vai fracassar, já está fracassada, porque não tem Jesus, que vai conduzir a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Por isso, José ouve o que Deus tem a lhe falar. José, saia, pega esse menino e fuja daqui. De madrugada. Não foi fácil sair e vai. Não foi para casa de parente, para casa de amigo. Vai embora daqui. E Deus foi cuidando dele. Depois Deus diz: José, volta. Quem queria maltratar o menino já morreu. Volta. E José volta. Depois José decide ir para um outro lugar, para Nazaré. E lá criou Jesus. Por obediência a Deus. Quem tira Jesus do centro não consegue ouvir Deus. Toma decisões na carne. Toma decisões sem Deus. Por isso hoje nós somos provocados pela palavra de Deus
para trazermos de volta Jesus como centro da nossa família. O motivo da nossa família é Jesus. É Jesus. E Ele conduzirá a nossa casa diante de tantas situações diversas que possamos viver ou passar. Jesus nos conduzirá, Jesus nos mostrará como proceder diante de tantas e tantas situações. Que a sua família, que já é sagrada, possa ter essa confirmação no dia de hoje, de ter Jesus como centro da sua casa. Que a palavra de Deus hoje reconstrua a nossa experiência familiar, reconstrua a nossa convivência, suportando aquele que você não suporta. Ah, a sua sogra é terrível, suportai a sua sogra. Ah, esse meu filho, suportai. Agora, suportar os filhos não significa não ter autoridade sobre os seus filhos. Tenha autoridade sobre os filhos. Pai e mãe não são para serem amiguinhos dos filhos. Pai e mãe são para ser pai e mãe. Não é para ser amiguinho do meu filho, da minha filha. Não é. E hoje eu percebo, meus filhos, uma situação que eu tenho visto em muitas famílias. Eu sou do tempo em que, quando o pai, a mãe, ou tem um adulto em casa, os adultos estavam conversando, a mãe mandava a criança ir brincar em outro lugar. A mãe diz assim: meu filho, ó, vai brincar lá, vai brincar lá. Porque o assunto aqui é de quem? É de adulto, não é de criança. E hoje nós vemos, os adultos falam de tudo perto da criança. Uma criança, entenda o que o Pai está dizendo, uma criança, quando Deus nos dá, Ele nos dá uma criança como se fosse um livro sem linhas, nada escrito, nada, não tem nada escrito. Somos nós que estamos escrevendo neste livro que é essa criança. E nós estamos falando coisas de adultos, sabe lá o que é, na frente das crianças. E isso tem formado as nossas crianças numa liberdade desenfreada, porque nós não estamos tendo discernimento. Se fala mal um do outro, mal da sogra, mal do genro, mal de fulano, mal de cicrano, e vai criando um ambiente familiar tóxico no coração daquela criança. Não que você tenha feito isso de propósito, mas nós estamos construindo a personalidade daquela criança, que deixará de ser criança, porém foi formado por nós, na nossa ignorância e através dos nossos pecados, a falar mal um do outro, porque na nossa casa se fala mal um do outro, e as crianças estão ali, ouvindo o pai, a mãe, a avó, todo mundo um falando mal do outro. É claro que se fala mal de quem não está, né? Não está ali, né? E aí se fala mal, mas aquela criança está ouvindo. Aquela criança está assimilando. E essa família deixa de ser uma família sagrada, porque está construindo personalidade perversa naquela criança, naquele adolescente. Então que hoje voltemos para Deus, voltemos para uma vida religiosa, voltemos para a Sagrada Família, para que de fato a nossa família possa saborear a voz de Deus, nos conduzindo cada passo para a nossa família. Que a tua família seja de fato o que Deus a fez, sagrado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.